Em uma antiga casa esquecida pelo tempo, um jovem retorna buscando apenas silêncio, mas acaba despertando memórias que julgava enterradas. Do outro lado da cerca, uma mulher que um dia cuidou dele guarda segredos capazes de mudar tudo, inclusive uma promessa infantil que ele não lembrava ter feito. Entre tempestades, encontros tarde da noite e uma dor que ela tentou esconder por anos, os dois percebem que crescer significa enfrentar verdades que nunca desapareceram. E quando a promessa do passado volta à tona, nenhum dos dois está preparado para o que isso vai despertar. Antes de ouvir esse relato emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar o coração. Capítulo 1. A estrada que cortava o interior de Minas Gerais parecia infinita sob o sol de março. Gabriel segurava o volante do Gol velho com as duas mãos, os olhos fixos na pista empoeirada que serpenteava entre morros cobertos de verde escuro. Já fazia quase 6 horas que havia deixado São Paulo para trás, e a cada quilômetro que o aproximava de Lavras, a sensação de estar fugindo se misturava com algo que ele não conseguia nomear. Talvez alívio, talvez vergonha, talvez apenas cansaço. 24 anos. Era a idade que tinha quando decidiu que não dava mais. Não dava mais para acordar às 5 da manhã, pegar 2 ônibus lotados até o centro, trabalhar 10 horas seguidas numa agência de publicidade que sugava sua criatividade e devolvia apenas migalhas de reconhecimento. Não dava mais para voltar ao apartamento minúsculo no Brás, com infiltração no teto, barulho de vizinhos até de madrugada e uma solidão que parecia ocupar mais espaço do que os poucos móveis que conseguira comprar. E definitivamente não dava mais para fingir que o relacionamento com Júlia ainda existia, quando ela mesma já havia partido emocionalmente meses antes de finalmente pegar suas coisas e ir, embora sem olhar para trás. Gabriel não culpava ninguém, nem a cidade, nem o emprego, nem Júlia. A culpa, se é que existia alguma, era dele mesmo por ter acreditado que conseguiria construir uma vida ali, do zero, sem base, sem rede de apoio, movido apenas pela teimosia de provar que era capaz. Mas a verdade nua e crua era simples. Ele não tinha conseguido. E agora, com as economias quase zeradas, o contrato de aluguel vencido e nenhuma perspectiva clara de futuro, a única coisa que fazia sentido era voltar. Voltar para a casa onde crescera, a casa da avó Lourdes, que havia partido 3 anos antes, deixando o imóvel vazio e silencioso, esperando por alguém que tivesse coragem de reviver aquelas paredes. Seus pais haviam se mudado para Uberlândia quando ele tinha 17 anos, seguindo uma oportunidade de trabalho que parecia promissora. Mas Gabriel sempre sentiu que Lavras era o lugar onde suas raízes realmente fincavam. Ali, ele tinha aprendido a andar de bicicleta nas ruas de paralelepípedo, tinha jogado bola na pracinha da esquina, tinha crescido entre o cheiro de café fresco e pão de queijo saindo do forno da padaria do seu Valdemar. Quando finalmente avistou a placa indicando a entrada da cidade, Gabriel sentiu o peito apertar. Lavras não era grande, mas tinha aquela característica acolhedora das cidades do interior mineiro. Casas coloridas, comércio na rua principal, gente que se conhecia pelo nome. Ele dirigiu devagar pelas ruas familiares, notando o que havia mudado e o que permanecia exatamente igual. A sorveteria ainda estava lá. A farmácia tinha trocado de dono, mas o prédio era o mesmo. O semáforo da Avenida Doutor Silvio Menicucci piscava amarelo como sempre fizera. Quando virou na Rua das Acácias e avistou a casa, o coração disparou. Era uma construção simples, térrea, com pintura desbotada pelo tempo e um portão de ferro enferrujado que rangia ao ser empurrado. O jardim da frente estava tomado pelo mato, as janelas empoeiradas, e havia uma sensação geral de abandono que pesou nos ombros de Gabriel como uma responsabilidade. Ele saiu do carro, pegou a mochila no banco de trás e ficou parado por um momento, apenas observando. Foi então que ouviu a voz. Você voltou. Gabriel virou a cabeça rapidamente e a viu. Parada no portão da casa ao lado, com uma mangueira nas mãos regando uma fileira de hortênsias roxas, estava Helena, a vizinha. A mesma Helena que cuidava dele quando a avó Lourdes precisava sair para algum compromisso.
A mesma Helena que fazia bolo de cenoura e deixava ele lamber a tigela. A mesma Helena para quem, num dia distante de infância, ele havia se ajoelhado com um anel plástico de máquina de chicletes e declarado com toda a seriedade que um menino de 10 anos consegue reunir: "Quando eu crescer, vou me casar com você." Ela estava diferente, claro. Os anos haviam passado. Gabriel calculou rapidamente. Se ele tinha 24, Helena devia estar na casa dos 35, talvez 36. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo frouxo, e ela usava uma camiseta simples e uma calça jeans desbotada. Mas o rosto era o mesmo, os olhos escuros e gentis, o sorriso contido, a expressão que sempre pareceu carregar uma paciência infinita. "Oi, Helena," Gabriel respondeu, sentindo-se subitamente como um garoto de novo. "Voltei. Vai ficar? Por enquanto. Só até eu me organizar." Helena assentiu, como se entendesse perfeitamente o que aquelas palavras significavam, mesmo sem ele explicar. Ela fechou um pouco a torneira da mangueira, diminuindo o jato de água e inclinou a cabeça na direção da casa de Gabriel. "A casa está precisando de cuidado. Eu tentei dar uma olhada de vez em quando, mas... imagino. Obrigado por isso." Houve um silêncio breve, mas não desconfortável. Helena voltou a regar as flores e Gabriel pegou a chave que guardara no bolso desde que saíra de São Paulo. A fechadura estava dura, resistente, mas cedeu com um empurrão. A porta se abriu com um gemido agudo e o cheiro de mofo e tempo parado invadiu suas narinas. "Se precisar de alguma coisa, pode chamar," Helena disse, ainda de costas. Gabriel murmurou um agradecimento e entrou. Fechou a porta atrás de si e ficou parado no meio da sala, observando. Tudo estava coberto por uma camada fina de poeira. Os móveis antigos da avó ainda estavam lá. O sofá de tecido florido, a estante de madeira escura cheia de livros que ninguém mais lia, a mesinha de centro com tampo de vidro trincado. As cortinas estavam fechadas, deixando o ambiente na penumbra, e Gabriel caminhou até a janela para abri-las. A luz da tarde invadiu a sala, revelando cada rachadura na parede, cada marca do tempo. Ele deixou a mochila cair no chão e sentou-se no sofá, sentindo a poeira subir ao redor. De repente, toda a exaustão dos últimos meses desabou sobre ele. Não era só cansaço físico, era emocional, mental, espiritual. Era a sensação de ter tentado e falhado, de ter corrido atrás de um sonho que se desfez antes mesmo de tomar forma. E agora estava ali, de volta ao ponto de partida, sem saber o que fazer a seguir. Gabriel tirou o celular do bolso e viu as notificações acumuladas, mensagens de amigos de São Paulo, perguntando se estava tudo bem. Uma mensagem de Júlia, breve e formal, dizendo que havia esquecido uma caixa de livros no apartamento e perguntando se ele podia enviar pelo correio. Ele ignorou todas e jogou o celular ao lado. Respirou fundo. Depois de alguns minutos, levantou-se e começou a explorar o resto da casa. O quarto da avó estava intacto, a cama ainda feita com os lençóis que ela mesma havia escolhido. O quarto que era dele na infância estava vazio, apenas com um colchão velho encostado na parede. A cozinha tinha uma geladeira que nem ligava mais e o fogão estava coberto de ferrugem. Havia muito trabalho pela frente. Nos dias seguintes, Gabriel mergulhou na rotina de limpar e organizar. Acordava cedo, varria a casa inteira, esfregava o chão, lavava as janelas. Cortou o mato do quintal com uma foice velha que encontrou no quartinho dos fundos, suando sob o sol inclemente de março. Comprou tinta na loja de materiais de construção da cidade e começou a pintar as paredes, uma de cada vez, tentando devolver à casa um pouco da vida que ela já tivera. E durante todo esse tempo, Helena estava sempre por perto. Não de forma invasiva, mas presente. Ela aparecia no fim da tarde, quando o sol já estava mais baixo, e ficava regando as plantas na cerca que dividia os dois quintais. Às vezes trazia um prato coberto com comida e deixava no portão com um bilhete simples: "Fiz demais, não vai estragar." Outras vezes, apenas acenava de longe e voltava para dentro de casa.
Gabriel começou a perceber que havia algo nela, algo que ele não conseguia identificar completamente, mas que estava lá, escondido sob os sorrisos educados e as palavras poucas, uma exaustão, uma tristeza que ela carregava nos ombros como se fosse parte do próprio corpo. Ele não perguntava porque não achava que tinha o direito. Afinal, tinham se reencontrado havia apenas dias e a proximidade da infância já estava distante demais para justificar intimidade. Mas ele observava, e quanto mais observava, mais percebia. Numa quinta-feira à noite, Gabriel precisou ir até o supermercado no centro para comprar algumas coisas. Era quase 10 da noite quando voltou, com 2 sacolas nos braços. A rua estava silenciosa, as casas já com as luzes apagadas, e ele estava prestes a entrar quando viu o carro de Helena estacionado em frente a um prédio simples, alguns quarteirões adiante. Ele não teria prestado atenção, não fosse pelo fato de que ela estava dentro do carro, e não estava apenas sentada. Estava com a cabeça apoiada no volante, os ombros tremendo, claramente chorando, sozinha, no escuro. Gabriel ficou paralisado. Sua primeira reação foi virar-se e seguir em frente, respeitar a privacidade dela, não invadir aquele momento de dor. Mas algo o impediu. Algo que vinha lá do fundo, daquela lembrança distante de quando ela cuidava dele, quando ela era a presença segura que o acalentava quando a avó não estava. Ele não podia simplesmente ignorar. Colocou as sacolas no chão e caminhou devagar até o carro. Bateu de leve na janela. Helena ergueu a cabeça, assustada, e limpou rapidamente o rosto com as costas da mão. Ela abriu um pouco a janela, tentando forçar um sorriso que não enganava ninguém. Gabriel, desculpa, Você tá bem? Estou, sim. Só um dia difícil. Gabriel olhou para ela, realmente olhou, e viu além das palavras. Viu a exaustão, o peso, o cansaço de alguém que carregava o mundo sozinha. Ele não sabia exatamente o que dizer. Então disse a única coisa que parecia certa. Se você precisar de alguém para te ajudar a voltar para casa inteira, eu tô bem ali do lado. Helena piscou surpresa. Por um momento pareceu que ia dizer alguma coisa, mas as palavras não saíram. Ela apenas assentiu, devagar, e Gabriel recuou. Ele voltou para casa, pegou as sacolas e entrou. Mas antes de fechar a porta, virou-se e viu que Helena ainda estava lá, parada ao lado do carro, olhando na direção da casa dele, como se estivesse processando o que acabara de acontecer. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir direito. Ficou revirando na cama, pensando em Helena, pensando no que ela estaria enfrentando, pensando em como a vida tinha dessas ironias estranhas. Ele havia voltado para Lavras porque não conseguia mais sustentar o peso de viver sozinho na cidade grande. E agora, sem planejar, sem esperar, encontrava alguém que parecia estar carregando um peso ainda maior. Na manhã seguinte, ele acordou cedo e decidiu fazer algo que não fazia há anos. Preparar um café da manhã decente. Improvisou com o que tinha. Pão francês da padaria, manteiga, algumas frutas. Colocou tudo numa bandeja e, antes que pudesse repensar a decisão, atravessou o quintal e bateu na porta de Helena. Ela demorou alguns segundos para abrir. Quando surgiu na porta, estava com o cabelo ainda molhado do banho e uma expressão confusa. Bom dia, Gabriel disse, erguendo a bandeja. Pensei em retribuir todas as vezes que você deixou comida para mim. Helena olhou para a bandeja, depois para ele, e algo mudou em seu rosto. Não foi um sorriso exatamente, foi mais como uma rendição. Um relaxamento sutil das defesas que ela mantinha erguidas. Entra, ela disse, abrindo espaço. Gabriel entrou, e pela primeira vez cruzou a soleira da casa de Helena como adulto. O interior era acolhedor, organizado, mas também carregava sinais de uma vida que não era fácil. Havia medicamentos na mesinha da sala, um andador dobrado encostado na parede, fotos antigas emolduradas, algumas delas mostrando Helena mais jovem ao lado de um homem idoso que Gabriel presumiu ser o pai dela. Eles sentaram-se à mesa da cozinha e por alguns minutos comeram em silêncio. Foi Helena quem quebrou o gelo. Meu pai está internado, ela disse simplesmente.
Tem Alzheimer. Já faz anos. Ontem foi um dia difícil no hospital. Gabriel assentiu sem pressionar. Eu cuido dele sozinha, ela continuou, a voz baixa, mas firme. Já faz 6 anos. No começo, eu ainda tinha esperança de que a doença fosse devagar, sabe? Que a gente teria tempo. Mas não foi assim, ele foi esquecendo rápido. Primeiro os nomes, depois os rostos, depois... até eu. Sinto muito, Helena. Ela deu de ombros, mas o gesto era mais de cansaço do que de indiferença. Eu tinha um noivo. Ficamos juntos 3 anos. Ele dizia que ia ficar comigo, que a gente ia casar, formar família. Mas quando a doença piorou, quando percebeu que não tinha prazo para acabar, ele desistiu. Disse que não podia viver assim, que eu entenderia. E você entendeu? Helena riu sem humor. Entendi que ele era covarde. Mas também entendi que eu não podia depender de ninguém. Então aprendi a fazer tudo sozinha. Trabalho de manhã como secretária numa clínica, cuido do meu pai à tarde e à noite eu só tento sobreviver até o dia seguinte. Gabriel sentiu o peito apertar. Ele conhecia aquela sensação. A sensação de estar à deriva, tentando apenas chegar ao próximo dia, sem desmoronar completamente. Mas Helena estava fazendo isso há anos, sozinha. Você não precisa fazer tudo sozinha, ele disse. Helena olhou para ele e nos olhos dela havia uma mistura de gratidão e incredulidade. As pessoas dizem, isso, Gabriel. Mas quando a situação aperta de verdade, elas somem. Eu já aprendi a não esperar mais nada de ninguém. Eu não sou todo mundo. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar, e ele próprio se surpreendeu com a convicção na própria voz. Helena também pareceu surpresa. Ela estudou o rosto dele por um longo momento, como se tentasse decidir se poderia acreditar. Você disse que ia se casar comigo quando crescesse? Ela disse de repente, um sorriso triste nos lábios. Lembra disso? Gabriel sentiu o rosto esquentar. Lembro. Eu tinha 10 anos e achava que você era a pessoa mais bonita do mundo. E agora? Agora eu sei que você é a pessoa mais forte que eu conheço. Helena desviou o olhar, mas Gabriel viu a emoção atravessar seu rosto. Eles terminaram o café em silêncio, mas era um silêncio diferente. Um silêncio que não pesava, que não sufocava. Era quase reconfortante. Depois daquele dia, algo mudou entre eles. Helena passou a aceitar ajuda. Pequenas coisas no começo. Gabriel oferecia carona até o hospital quando ela precisava visitar o pai, ajudava a carregar compras pesadas. Consertou a torneira da cozinha dela que estava pingando havia meses. E Helena, por sua vez, começou a baixar as guardas. Contava mais sobre o pai, sobre como ele tinha sido um homem alegre e trabalhador antes da doença, sobre como ela ainda guardava a esperança de que, em algum momento lúcido, ele a reconheceria novamente. Gabriel começou a trabalhar em pequenos bicos pela cidade, reformando casas, pintando muros, consertando telhados. Lavras era pequena, mas sempre havia algo a ser feito, e ele descobriu que tinha jeito para trabalhos manuais. O dinheiro não era muito, mas era suficiente para pagar as contas e ter alguma dignidade. E mais importante, ele estava começando a encontrar um ritmo, uma rotina que fazia sentido. As tardes se tornaram um momento especial. Depois do trabalho, Gabriel voltava para casa, tomava banho e invariavelmente encontrava Helena na cerca, regando as plantas ou simplesmente sentada na varanda com uma xícara de café. Eles conversavam sobre tudo e nada, sobre a infância, sobre os vizinhos, sobre os planos que tinham desmoronado e os novos que ainda não ousavam fazer. Foi numa dessas tardes, quando o céu estava tingido de laranja e roxo, que Helena mencionou a caixa. Eu guardei uma coisa sua, ela disse, quase timidamente. Da época que você era criança. O quê? Vem ver. Ela o levou até o quarto dela, abriu o armário e tirou uma caixa de madeira pequena e desgastada. Dentro havia algumas fotos antigas, e lá, no meio delas, estava a foto que Gabriel nem lembrava que existia. Ele, aos 10 anos, ajoelhado no quintal da avó Lourdes, segurando um anel plástico colorido, com um sorriso enorme no rosto. E no verso,
com a letra infantil e torta, estava escrito: "Eu vou casar com a Helena quando eu crescer." Gabriel sentiu um aperto no peito. Ele pegou a foto com cuidado, como se fosse um tesouro frágil. "Você guardou isso?" Helena assentiu. "Guardei porque, naquele dia eu me senti escolhida. Mesmo sendo brincadeira de criança, foi a primeira vez que alguém me olhou daquele jeito, como se eu fosse especial. Você é especial." Ela sorriu, mas o sorriso estava carregado de dor. "Tenho medo, Gabriel. Tenho medo de deixar alguém entrar de novo. Porque se você for embora também, eu não vou." As palavras saíram firmes, seguras. Gabriel segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Eu passei anos fugindo, Helena. Fugindo de compromisso, de responsabilidade, de tudo que parecesse pesado demais. Mas aqui, com você, eu não quero fugir. Eu quero ficar." Helena olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas, e então, pela primeira vez desde que se reencontraram, ela se permitiu acreditar. Naquela noite, enquanto Gabriel voltava para casa, ele olhou para a foto que Helena deixara ele levar. E pensou na ironia disso tudo. Ele tinha feito uma promessa de criança, inocente e boba, sem entender o peso real do que significava prometer alguma coisa a alguém. E agora, adulto, quebrado e reconstruído pela vida, ele estava pronto para fazer uma promessa de verdade. Não porque era obrigado. Não porque era esperado, mas porque finalmente tinha encontrado alguém por quem valia a pena ficar. E enquanto a noite caía sobre Lavras, trazendo consigo o silêncio reconfortante do interior, Gabriel finalmente sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Capítulo 2. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas profunda na rotina de Gabriel. Pela primeira vez em anos, ele acordava com um senso de propósito. Não era nada grandioso, nada que fosse mudar o mundo, mas era real, tangível. Ele tinha a casa para cuidar, trabalhos para fazer pela cidade e tinha Helena. A presença dela havia se tornado parte essencial dos seus dias, como o café da manhã ou o sol nascendo sobre os morros mineiros. Lavras acordava cedo. Gabriel também. Por volta das 6 da manhã, já estava de pé, tomando um café simples na cozinha, enquanto observava pela janela o movimento começando na rua. O padeiro passava de bicicleta com a caixa de pães equilibrada no guidão. Dona Conceição, a vizinha da esquina, varria a calçada com uma vassoura de piaçava, e Helena saía para o trabalho na clínica, sempre pontual, sempre com aquele passo apressado de quem carrega mais responsabilidades do que deveria. Nos primeiros dias após a conversa na cozinha dela, Gabriel se pegou observando Helena mais do que admitia para si mesmo. Observava a forma como ela prendia o cabelo antes de sair, sempre o mesmo coque prático. Observava como ela checava 3 vezes se havia trancado a porta, um hábito de quem não pode se dar ao luxo de esquecer nada. Observava como, mesmo cansada, ela sempre encontrava energia para acenar para os vizinhos, para trocar algumas palavras gentis com quem passava. Gabriel começou a entender que Helena era querida na cidade, não de forma barulhenta ou ostensiva, mas daquela maneira, silenciosa que as pessoas do interior reconhecem e respeitam. Ela era a moça que cuidava do pai doente sozinha, a que nunca reclamava, a que sempre tinha um sorriso educado, mesmo quando o mundo parecia estar desabando sobre ela. Mas Gabriel também começou a perceber as rachaduras naquela fachada. Pequenas coisas que só quem estava prestando atenção notaria. A forma como ela segurava a xícara de café com as 2 mãos, como se precisasse daquele calor para se manter inteira. A pausa longa demais antes de responder perguntas simples, como se cada palavra exigisse um esforço consciente. As olheiras que nenhuma quantidade de maquiagem conseguia esconder completamente. Numa manhã de abril, quando o outono já começava a esfriar as madrugadas, Gabriel estava consertando a cerca da frente quando viu Helena voltar do trabalho mais cedo que o normal. Eram apenas 2 da tarde, e ela nunca chegava antes das 6. Ele largou o martelo e caminhou até o portão dela. Aconteceu alguma coisa?
Helena estava tirando a bolsa do carro, e quando se virou, Gabriel viu que ela estava pálida. O hospital ligou. Meu pai teve uma crise, precisei sair correndo do trabalho. Ele tá bem? Tá estável agora. Mas não sei por quanto tempo. Gabriel sentiu a urgência na voz dela, a contenção de alguém que estava acostumada a engolir o pânico para conseguir funcionar. Quer companhia? Helena hesitou. Gabriel podia ver a batalha interna acontecendo. A parte dela que queria aceitar lutando contra a parte que havia aprendido a nunca pedir nada a ninguém. Não quero ser um peso, ela disse finalmente. Você não é. Aquelas 3 palavras simples e diretas pareceram quebrar algo nela. Helena assentiu, os olhos brilhando, e Gabriel não esperou mais. Pegou a chave do carro e abriu a porta do passageiro para ela. O hospital ficava no centro de Lavras, um prédio baixo e antigo que atendia toda a região. Gabriel já havia estado ali algumas vezes na infância, quando quebrou o braço caindo da árvore do quintal ou quando teve uma febre alta que assustou a avó Lourdes. Mas agora, entrando naquele lugar ao lado de Helena, tudo parecia diferente, mais pesado, mais real. Eles subiram até o 3º andar, onde ficava a ala de internação. O cheiro de desinfetante e comida de hospital impregnava os corredores. Helena caminhava na frente, o passo rápido e determinado, e Gabriel a seguia em silêncio, respeitando o espaço que ela precisava. Quando chegaram ao quarto, Gabriel ficou na porta enquanto Helena entrava. Ele viu o homem na cama, magro, frágil, com o cabelo branco ralo e os olhos fechados. Aparelhos apitavam ao redor, monitores exibiam números que Gabriel não entendia, e uma enfermeira estava verificando os sinais vitais. Helena se aproximou da cama e segurou a mão do pai. Ela não disse nada, apenas ficou ali, parada, como se sua presença fosse suficiente. Gabriel observou a cena e sentiu um aperto no peito. Era amor. Amor puro, doloroso, incondicional. O tipo de amor que não espera nada em troca porque já sabe que não há mais nada a receber. Depois de alguns minutos, a enfermeira terminou as anotações e saiu, dando um tapinha gentil no ombro de Helena ao passar. Gabriel aproveitou para entrar no quarto e ficou ao lado dela. Ele parece em paz, Gabriel disse baixinho. Ele tá. A enfermeira disse que a crise passou. Foi só um susto. Helena continuou segurando a mão do pai e Gabriel percebeu que ela estava tremendo levemente. Ele colocou a mão nas costas dela, um gesto de apoio silencioso, e ela se inclinou um pouco na direção dele, aceitando o conforto sem palavras. Eles ficaram assim por quase 1 hora. Helena conversava com o pai, mesmo sabendo que ele provavelmente não a ouvia. Contava sobre o dia, sobre o tempo, sobre as flores que ela havia plantado no quintal. Gabriel ouviu tudo em silêncio, impressionado com a força daquela mulher. Ela não estava apenas cuidando, estava amando, estava honrando, estava se recusando a desistir, mesmo quando tudo indicava que já não havia mais esperança. Quando finalmente saíram do hospital, o sol já estava baixo no horizonte. Gabriel dirigiu devagar de volta para a Rua das Acácias e Helena ficou em silêncio no banco do passageiro, olhando pela janela. Foi só quando ele estacionou em frente à casa dela que ela falou. Obrigada por ter vindo, sempre que você precisar. Helena virou-se para encará-lo e nos olhos dela havia algo novo. Uma vulnerabilidade que ela raramente permitia que transparecesse. Por que você está fazendo isso, Gabriel? Fazendo o quê? Ficando. Se importando. A maioria das pessoas fugiria. Eu não sou a maioria das pessoas. E, além disso, eu acho que a gente está se ajudando mutuamente. Você me dá um motivo para acordar de manhã, para não desistir. Helena sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Eu também não quero que você desista. Eles ficaram ali, sentados no carro, olhando um para o outro. E Gabriel sentiu, pela primeira vez desde que voltara para Lavras, que estava exatamente onde deveria estar. Os dias que se seguiram trouxeram uma intimidade crescente entre eles. Gabriel passou a acompanhar Helena nas visitas ao hospital. Às vezes, ficava na sala de espera. Às vezes, entrava no quarto
e conversava com ela enquanto o pai dormia. Ele descobriu que o nome do pai era Antônio e que ele havia sido ferroviário durante anos, trabalhando na antiga estação de trem de Lavras antes dela ser desativada. Helena contou histórias da infância, como o pai a levava para ver os trens chegarem, como ele a ensinara a consertar coisas quebradas, como ele sempre dizia que ela era mais forte do que imaginava. E quanto mais Gabriel ouvia, mais entendia por que Helena era do jeito que era. Ela havia aprendido com o pai que amar era ficar, era estar presente, era não desistir, mesmo quando tudo ficava difícil. E depois que o pai adoeceu, ela simplesmente aplicou aquela lição da única forma que sabia, cuidando dele com uma devoção que beirava o sacrifício. Numa tarde de sábado, Gabriel estava terminando de pintar o último cômodo da casa da avó quando Helena apareceu na porta com uma proposta inusitada. Vamos sair. Gabriel baixou o pincel e olhou para ela surpreso. Sair? Sim. Tipo, sair mesmo. Fazer alguma coisa que não seja hospital, trabalho ou casa. Quando foi a última vez que você saiu para se divertir? Gabriel pensou. Honestamente, não conseguia lembrar. Faz tempo. Então vamos. Tem uma quermesse na praça hoje à noite. Música, comida, essas coisas. Nada muito sofisticado, mas... eu adoraria. O sorriso que Helena deu foi tão luminoso que Gabriel sentiu como se tivesse acabado de fazer a coisa mais certa do mundo. À noite, eles caminharam juntos até a praça central da cidade. Lavras estava em festa. Luzes coloridas enfeitavam as árvores. Barracas vendiam pastéis, espetinhos, caldo de cana e doces caseiros. Um pequeno palco havia sido montado e uma banda de forró tocava animadamente. Crianças corriam entre as pessoas, vendedores anunciavam seus produtos aos gritos, e havia um clima de alegria no ar que era contagiante. Gabriel e Helena compraram pastéis e refrigerante e sentaram-se num banco de praça, observando o movimento. Era estranho estar ali no meio daquela normalidade, depois de semanas tão pesadas, mas era bom também. Era um lembrete de que a vida continuava, de que ainda havia espaço para momentos simples e felizes. Você se lembra de quando a gente vinha nessas festas quando você era criança? Helena perguntou, dando uma mordida no pastel de carne. Lembro. Minha avó me dava uns trocados e eu ficava louco tentando decidir o que comprar. Sempre acabava gastando tudo em algodão doce. Helena riu. Você era tão pequenininho e tão teimoso. Uma vez você caiu da gangorra e ralou o joelho inteiro, mas se recusou a chorar. Ficou lá, todo machucado, dizendo que estava tudo bem. Eu sempre fui péssimo em admitir quando as coisas não estavam bem. A gente tem isso em comum. Gabriel olhou para ela e eles trocaram um sorriso cúmplice. Havia uma compreensão ali, uma identificação que ia além das palavras. Ambos eram pessoas que haviam aprendido a esconder a dor, a seguir em frente, mesmo quando tudo dentro deles gritava para parar. A banda começou a tocar uma música mais lenta, e algumas pessoas se levantaram para dançar. Gabriel sentiu um impulso. Sem pensar, muito. Ele estendeu a mão para Helena. Dança comigo? Helena hesitou, mas só por um segundo. Ela colocou a mão na dele e deixou que ele a guiasse até a área improvisada de dança. Era desajeitado no começo, os dois tentando encontrar o ritmo, mas logo estavam se movendo naturalmente, como se tivessem feito aquilo 1000 vezes antes. Gabriel segurou a cintura de Helena e ela colocou a mão no ombro dele. Estavam tão próximos que ele podia sentir o calor do corpo dela, o cheiro suave de perfume misturado com o shampoo que ela usava. E pela primeira vez, Gabriel permitiu-se sentir algo que vinha evitando nomear. Estava se apaixonando. Não pela Helena que ele conhecera na infância, mas pela Helena de agora, pela mulher forte, frágil, corajosa e assustada que dançava com ele sob as luzes da praça. Quando a música terminou, eles ficaram parados por um momento, ainda abraçados, como se não quisessem que aquele instante acabasse. Ao redor, as pessoas continuavam rindo, conversando, vivendo suas vidas. Mas para Gabriel e Helena, o mundo havia se reduzido àquele espaço minúsculo entre os dois. Gabriel, Helena disse baixinho, a voz quase um sussurro. Sim,
Eu tô com medo. Do quê? De que isso seja bom demais, de que eu me acostume. E aí eu vou embora. Helena assentiu, os olhos fixos nos dele. Gabriel segurou o rosto dela com as duas mãos, gentil, mas firme. Eu não vou. Eu prometo. Não como criança dessa vez. Como adulto. Como alguém que sabe o peso do que está prometendo. Como você pode ter certeza? Porque eu tô cansado de fugir, Helena. E porque, quando eu tô com você, eu não sinto vontade de correr. Eu sinto vontade de ficar. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena antes que ela pudesse segurá-las. Gabriel as limpou com os polegares e então, sem pensar, sem planejar, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, quase tímido, mas carregado de tudo que eles não haviam dito. Um beijo que era promessa, rendição e recomeço ao mesmo tempo. Quando se separaram, Helena estava sorrindo através das lágrimas. Felizmente você cresceu, ela disse, ecoando as palavras que ele mesmo usara semanas atrás. Felizmente, ele respondeu, sorrindo também. Eles voltaram para casa caminhando devagar, sem pressa, aproveitando o frescor da noite de outono. Não falaram muito, mas não precisavam. Havia uma compreensão silenciosa entre eles agora, um acordo tácito de que estavam juntos naquilo, quaisquer que fossem os desafios que viessem pela frente. Nos dias seguintes, a relação entre Gabriel e Helena começou a se solidificar de formas pequenas, mas significativas. Gabriel passou a tomar café da manhã na casa dela antes de sair para o trabalho. Helena começou a guardar uma gaveta para as coisas dele. Uma escova de dentes, uma muda de roupa, alguns produtos de higiene. Eles desenvolveram rotinas, jantavam juntos 3 vezes por semana. Assistiam filmes antigos no sofá dela nos fins de semana. Dividiam as tarefas domésticas sem precisar combinar. Gabriel também passou a acompanhá-la mais regularmente ao hospital. Conheceu as enfermeiras, que sempre recebiam Helena com carinho. Conheceu o médico responsável, Dr. Henrique, que explicou a situação do pai dela com uma honestidade gentil, mas direta. O Alzheimer estava avançado. Não havia cura, não havia melhora a esperar. O melhor que podiam fazer era garantir que ele estivesse confortável e sem dor. Helena aceitava aquilo com uma resignação que partia o coração de Gabriel. Ela nunca se iludia, nunca criava esperanças falsas, mas também nunca desistia de estar presente. E Gabriel admirava aquilo mais do que conseguia expressar. Certa tarde, enquanto estavam sentados na sala de espera do hospital, aguardando o horário de visita, Helena contou mais sobre o ex-noivo. O nome dele era Ricardo. A gente namorou por 3 anos, ficou noivo por 1. Ele era vendedor, viajava bastante. No começo, quando meu pai começou a adoecer, ele foi compreensivo. Disse que a gente ia enfrentar isso juntos, mas conforme a doença piorou, ele foi mudando. Começou a reclamar que eu passava muito tempo cuidando do meu pai, que a gente não tinha mais tempo para nós, que eu tinha que colocar ele num asilo e seguir com minha vida. E você não quis, não podia. Meu pai dedicou a vida inteira para me criar sozinho depois que minha mãe foi embora. Ele nunca desistiu de mim. Como eu ia desistir dele? Você não ia. E não desistiu. Helena deu um sorriso amargo. Ricardo terminou o noivado 2 meses antes do casamento. Disse que não podia casar com alguém que não o colocava em primeiro lugar. Que eu tinha que escolher, ele ou meu pai. Eu escolhi meu pai. E você se arrependeu? Não, mas doeu. Doeu porque eu realmente achei que ele fosse diferente, que ele fosse ficar. Gabriel pegou a mão dela e entrelaçou os dedos. Eu vou ficar, Helena. Não importa o que aconteça. Não importa quão difícil fique. Eu vou ficar. Helena olhou para ele com uma intensidade que beirava a desesperança. Você diz isso agora. Mas quando as coisas realmente apertarem, eu vou estar aqui. Como você pode prometer isso? Porque eu já tive a minha chance de fugir. Passei anos fugindo. De São Paulo, dos meus problemas, das minhas responsabilidades. E sabe o que eu aprendi? Que fugir não resolve nada, só adia. A única forma de realmente resolver as coisas é ficando, enfrentando.
E é isso que eu quero fazer com você. As palavras saíram com uma convicção que Gabriel não sabia que possuía, e quando viu os olhos de Helena se encherem de lágrimas novamente, ele soube que tinha dito a coisa certa. Eles entraram juntos no quarto do pai dela, e Gabriel ficou ao lado de Helena enquanto ela conversava com Antônio. O velho estava acordado dessa vez, mas os olhos vagos não reconheciam nada ao redor. Helena contou sobre a quermesse, sobre o pastel que tinha comido, sobre o forró que tinha dançado. E mesmo sem receber resposta, mesmo sem saber se o pai a ouvia, ela continuou falando. Porque era isso que o amor fazia. Persistia mesmo na ausência de reciprocidade. Quando saíram do hospital, o céu estava escurecendo. Gabriel sugeriu que fossem tomar um sorvete na sorveteria, que ficava aberta até tarde. Helena concordou, e eles caminharam até lá de mãos dadas, em silêncio confortável. A sorveteria era antiga, uma daquelas que existiam em Lavras desde sempre. As paredes eram decoradas com fotos em preto e branco da cidade de décadas atrás. Gabriel pediu um sorvete de chocolate com castanhas, e Helena pediu um de morango. Sentaram-se numa mesinha de metal junto à janela. Sabe o que é engraçado? Helena disse, mexendo o sorvete com a colherinha. Eu passei tanto tempo me preparando para ficar sozinha, me convencendo de que eu não precisava de ninguém. E aí você aparece e desmancha tudo isso. Isso é ruim? Não. É assustador. Mas não é ruim. Gabriel sorriu. Para mim também é assustador. Eu vim para Lavras pensando que ia ficar sozinho, arrumar a cabeça e ir embora. Nunca imaginei que ia encontrar você de novo. E nunca imaginei que ia sentir isso. Sentir o quê? Que eu finalmente achei meu lugar. Minha casa. E não é um lugar físico, é uma pessoa. Helena parou de mexer o sorvete e olhou para ele, os olhos brilhando. Você tem cada coisa para falar, Gabriel Santos. É a verdade. Eles terminaram os sorvetes devagar, saboreando não só o doce, mas também aquele momento de paz. Do lado de fora, Lavras continuava sua vida noturna tranquila. Carros passavam esporadicamente, algumas pessoas caminhavam pela calçada e os postes de luz criavam pequenas ilhas de claridade na escuridão. Quando finalmente voltaram para a Rua das Acácias, era quase meia-noite. Gabriel acompanhou Helena até a porta dela, e eles ficaram parados ali, nenhum dos dois querendo se despedir ainda. Quer entrar? Helena perguntou. Gabriel sabia o que aquela pergunta significava. Não era apenas um convite para entrar na casa. Era um convite para entrar na vida dela de forma mais profunda, para cruzar uma linha que, uma vez cruzada, mudaria tudo entre eles. Quero, ele respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, tanto Gabriel quanto Helena sentiram que não estavam mais sozinhos no mundo. Eles tinham um ao outro, e isso, por enquanto, era suficiente para manter a esperança viva. Capítulo 3. Maio chegou trazendo consigo um frio seco que era característico do outono em Minas Gerais. As manhãs amanheciam com uma névoa leve que cobria os morros ao redor de Lavras, e as tardes, embora ainda ensolaradas, já exigiam um casaco leve quando o sol começava a descer. Gabriel acordava cedo, e a primeira coisa que fazia era olhar pela janela na direção da casa de Helena, uma rotina que havia se estabelecido sem que ele percebesse. Ver a luz acesa na cozinha dela era a confirmação de que ela estava bem, de que mais um dia começava e eles continuavam ali, juntos, enfrentando o que viesse. A relação entre os dois havia mudado desde aquela noite em que Gabriel cruzou a soleira da casa de Helena com um convite que significava muito mais do que apenas entrar. Eles não haviam se apressado em nada. Não haviam forçado passos que não estivessem prontos para dar. Mas havia uma intimidade agora que ia além do físico. Era uma intimidade de almas cansadas que finalmente haviam encontrado repouso uma na outra. Gabriel tinha conseguido um trabalho fixo numa empresa de construção civil da cidade. Não era nada extraordinário, mas era estável. Ele trabalhava reformando casas antigas, pintando fachadas, consertando telhados. O trabalho braçal o deixava exausto no fim do dia, mas era uma exaustão boa, diferente daquela que ele sentia em São Paulo. Lá, o cansaço era mental, emocional
existencial. Aqui era apenas físico, e uma boa noite de sono resolvia. Helena continuava trabalhando na clínica pela manhã e visitando o pai à tarde. A rotina dela era implacável, mas Gabriel havia se tornado parte dela. Nos dias em que ela precisava ficar mais tempo no hospital, ele levava comida. Nos dias em que ela voltava destruída emocionalmente, ele simplesmente estava lá sem cobrar explicações, sem exigir que ela fingisse estar bem. E aos poucos Helena foi entendendo que podia se apoiar nele, que não precisava carregar tudo sozinha. Foi numa quinta-feira de tarde, quando Gabriel estava terminando de consertar o telhado de uma casa na rua São Francisco, que recebeu uma ligação de Helena. A voz dela estava estranha, contida, como se estivesse lutando para manter o controle. Gabriel, você pode vir ao hospital? O que aconteceu? Meu pai teve outra crise, mais forte dessa vez. Os médicos querem falar comigo e eu não quero ouvir sozinha. Gabriel nem pensou duas vezes. Ele avisou o chefe que precisava sair, pegou o carro e dirigiu direto para o hospital. Quando chegou, encontrou Helena sentada no corredor, as mãos entrelaçadas no colo, o olhar perdido. Ela ergueu os olhos quando o viu se aproximar, e o alívio que atravessou seu rosto foi tão intenso que Gabriel sentiu o peito apertar. Ele se sentou ao lado dela e segurou sua mão. Não disse nada, porque não havia palavras adequadas para aquele momento. Apenas ficou ali, presente, como havia prometido. Minutos depois, o Dr. Henrique apareceu no corredor. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma expressão que tentava balancear profissionalismo com empatia. Ele cumprimentou Gabriel com um aceno de cabeça e se dirigiu a Helena. Podemos conversar no consultório? Helena assentiu e se levantou, ainda segurando a mão de Gabriel. Os três entraram numa sala pequena e simples, com uma mesa, algumas cadeiras e diplomas emoldurados na parede. O Dr. Henrique se sentou e gesticulou para que eles fizessem o mesmo. Helena, você sabe que eu sempre fui honesto com você sobre o estado do seu pai. Ele começou, a voz gentil, mas firme. O Alzheimer está muito avançado. A crise de hoje foi cardíaca. E embora tenhamos conseguido estabilizar, o coração dele está fraco, muito fraco. O que o senhor está querendo dizer? Estou dizendo que não temos muito tempo. Pode ser semanas, pode ser dias. Não há como prever com exatidão, mas você precisa estar preparada. Helena ficou imóvel por um momento, processando. Gabriel apertou a mão dela, um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha. Ele está sofrendo? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Não. Estamos mantendo ele confortável, sem dor. Helena assentiu devagar, os olhos fixos nas próprias mãos. Obrigada por me avisar, doutor. Henrique, se você precisar de qualquer coisa, qualquer suporte, é só falar. E Helena, você tem sido uma filha exemplar. Seu pai teve sorte de ter você. Helena não respondeu. Apenas se levantou, agradeceu novamente e saiu do consultório. Gabriel a seguiu, e eles caminharam em silêncio até o carro. Quando entraram, Helena finalmente desmoronou. Ela colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Não o choro contido de alguém que está tentando ser forte, mas o choro profundo de alguém que finalmente permite que a dor saia. Gabriel não tentou consolá-la com palavras vazias. Ele apenas a puxou para perto. Deixou que ela encostasse a cabeça no ombro dele e chorou junto com ela, porque não havia mais nada a fazer senão sentir. Sentir a injustiça, a dor, a inevitabilidade de tudo aquilo. Depois de longos minutos, Helena se afastou um pouco, limpou o rosto com as mãos e olhou para Gabriel. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sabia desde o começo. Mas saber não torna mais fácil. Não torna. E não precisa ser fácil. Eu não sei como vou fazer quando ele se for. Minha vida inteira nos últimos anos foi em torno dele. Acordar, trabalhar, cuidar dele, dormir, repetir. O que eu vou fazer quando não tiver mais isso? Você vai viver, Helena. Vai viver de verdade, não porque você esqueceu ele, mas porque você honrou ele da forma mais profunda possível. E agora vai poder honrar a si mesma.
Helena olhou para ele com uma expressão que era metade gratidão, metade desespero. Eu tenho medo, Gabriel. Tenho medo de não saber quem eu sou sem isso, sem essa responsabilidade. Então a gente descobre juntos. As palavras saíram naturalmente, sem hesitação, e Gabriel percebeu que realmente acreditava nelas. Ele não estava apenas oferecendo apoio temporário. Estava se comprometendo com o futuro dela, qualquer que fosse a forma que esse futuro tomasse. Eles voltaram para casa em silêncio, mas era um silêncio diferente dos anteriores. Era carregado de peso, de antecipação, de uma tristeza que ambos sabiam que só iria aumentar antes de começar a diminuir. Naquela noite, Helena não quis ficar sozinha. Gabriel fez jantar para os dois, uma sopa simples de legumes que aprendera a fazer com a avó Lourdes. Eles comeram devagar, sentados à mesa da cozinha de Helena, ouvindo o silêncio da casa. Depois, se acomodaram no sofá, cobertos por uma manta velha, e assistiram a um filme antigo na televisão sem realmente prestar atenção. Gabriel, Helena disse de repente no meio do filme. Sim, você se arrepende de ter voltado para Lavras? A pergunta o pegou de surpresa. Ele pensou por um momento, honestamente considerando a resposta. Não, nem um pouco. Por quê? Porque você podia estar em São Paulo agora. Livre, sem se preocupar com os problemas de ninguém. E ao invés disso, você está aqui, lidando com tudo isso. Gabriel se virou para encará-la. Helena, eu não estou aqui por obrigação. Eu não estou aqui porque me sinto preso. Eu estou aqui porque é onde eu quero estar. Você acha que eu ficaria se não quisesse? Você acha que eu não seria capaz de ir embora se fosse isso que eu realmente desejasse? Não sei. Você é uma boa pessoa. Talvez você ficasse por pena. Não é pena. É amor. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel sentiu o coração disparar. Ele não havia planejado dizer aquilo daquela forma, não havia escolhido o momento certo. Mas estava dito, e era verdade. Helena olhou para ele com os olhos arregalados. Você ama eu? Amo. Eu sei que é cedo, eu sei que as coisas estão complicadas. Mas é a verdade. Eu te amo, Helena. Não como o menino que fez aquela promessa idiota quando era criança, mas como o homem que eu sou agora, o homem que você ajudou a se tornar. Helena começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que ela também estava sentindo, mas tinha medo de nomear. Eu também te amo, ela disse, a voz embargada. Eu tenho tanto medo de te amar, mas eu amo. Gabriel a puxou para um abraço apertado, e eles ficaram assim por longos minutos, apenas sentindo a presença um do outro, permitindo que aquela declaração se assentasse entre eles como uma promessa renovada. Os dias seguintes foram difíceis. O pai de Helena permaneceu no hospital, e ela passou a maior parte do tempo ao lado dele. Gabriel ia visitá-la sempre que podia, levando comida, oferecendo companhia, simplesmente estando presente. Ele conheceu outras famílias que também tinham parentes internados e descobriu que havia toda uma comunidade de pessoas vivendo naquela liminalidade entre a esperança e a aceitação. Numa tarde de sábado, quando Gabriel chegou ao hospital, encontrou Helena sentada ao lado da cama do pai, segurando a mão dele. O velho estava acordado, mas os olhos vagos não fixavam em nada específico. Helena cantarolava baixinho uma canção antiga, e Gabriel reconheceu a melodia. Era uma cantiga de ninar que ela provavelmente cantava quando era criança. Ele entrou no quarto silenciosamente e se sentou ao lado dela. Helena olhou para ele e sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Ele está tendo um dia melhor hoje, ela disse. Os olhos estão mais claros. Isso é bom. Eu estava contando para ele sobre você, sobre como a gente se reencontrou, sobre aquela promessa boba que você fez quando era criança. E o que ele disse? Ele não disse nada, mas eu acho que ele ouviu. Às vezes, eu sinto que ele ainda está aqui, sabe? Por baixo de tudo isso. Ainda é meu pai. Gabriel assentiu, entendendo perfeitamente.
Ele olhou para o homem na cama e tentou imaginar como ele tinha sido antes. Forte, trabalhador, dedicado à filha. Um homem que havia dado tudo de si para garantir que Helena tivesse uma vida digna. E agora estava ali, reduzido a um corpo frágil que mal se lembrava do próprio nome. Seu Antônio, Gabriel disse de repente, se inclinando para a frente. O senhor não me conhece, mas eu conheço sua filha, e quero que o senhor saiba que eu vou cuidar dela. Vou fazer o que o senhor sempre fez. Ficar. Não importa o quê. Helena olhou para Gabriel com uma expressão de choque e ternura misturados. Ela apertou a mão dele, e por um momento pareceu que o pai dela também apertou a mão de Helena. Um movimento tão sutil que poderia ter sido imaginação, mas que ambos sentiram. Eles ficaram no hospital, até tarde da noite, conversando baixo, compartilhando memórias. Helena contou histórias da infância, momentos que Gabriel não conhecia. Sobre como o pai a ensinara a andar de bicicleta, como ele sempre reservava parte do salário para comprar um presente no aniversário dela, como ele nunca perdia uma apresentação escolar, mesmo quando estava cansado do trabalho. E quanto mais Gabriel ouvia, mais entendia o peso que Helena carregava. Não era apenas a responsabilidade de cuidar, era o amor profundo por alguém que não poderia mais retribuir. Era a gratidão por tudo que ele havia feito. Era a dor de ver alguém tão importante se desfazer lentamente diante dos seus olhos. Quando finalmente saíram do hospital, a cidade estava silenciosa. Gabriel dirigiu de volta para a Rua das Acácias e eles entraram juntos na casa de Helena. Era quase meia-noite e ambos estavam exaustos, mas nenhum dos dois queria ficar sozinho. Gabriel, Helena disse enquanto se sentavam no sofá. Você já pensou no futuro? No nosso futuro? Penso. O tempo todo. E o que você vê? Vejo a gente aqui, em Lavras, construindo uma vida. Nada muito grandioso, mas real. Sólido. Vejo a gente acordando junto, tomando café da manhã, dividindo as contas e as responsabilidades. Vejo a gente enfrentando os dias ruins e celebrando os bons. Vejo a gente envelhecendo juntos. Helena sorriu. E havia uma suavidade naquele sorriso que Gabriel raramente via. Eu vejo a mesma coisa, e pela primeira vez na minha vida, eu não tenho medo de me permitir querer isso. Então vamos querer juntos. Eles se beijaram, um beijo longo e profundo que era mais do que desejo físico. Era compromisso, era entrega, era a decisão consciente de escolher um ao outro, dia após dia, mesmo quando as coisas ficassem difíceis. Na semana seguinte, Gabriel tomou uma decisão. Ele foi até uma pequena joalheria no centro de Lavras, uma loja antiga que existia na cidade há décadas. O dono, seu Osvaldo, era um senhor de 70 anos que conhecia Gabriel desde criança. E aí, Gabriel? O que te traz aqui? Seu Osvaldo perguntou, ajeitando os óculos no nariz. Queria ver uns anéis. Seu Osvaldo sorriu, um sorriso que dizia que ele entendia exatamente o que aquilo significava. Para Helena? Gabriel ficou surpreso. Como o senhor sabe? Meu filho, Lavras é pequena. Todo mundo sabe que vocês estão juntos. E todo mundo acha lindo, diga-se de passagem. Aquela moça merece ser feliz. Gabriel assentiu, concordando completamente. Seu Osvaldo mostrou vários anéis, mas Gabriel sabia que não queria nada muito elaborado. Helena não era do tipo que gostaria de ostentação. Ela era simples, prática, genuína. Então, ele escolheu um anel delicado de prata, com um pequeno detalhe em formato de coração. Era singelo, mas bonito. Era perfeito para ela. Gabriel guardou o anel no bolso e voltou para casa com o coração acelerado. Ele não tinha um plano específico de quando ou como pedir. Só sabia que quando o momento certo chegasse, ele saberia. Esse momento chegou alguns dias, depois de uma forma que Gabriel não esperava. Era uma noite de domingo, e eles estavam jantando na varanda da casa de Helena. O tempo estava agradável, com uma brisa leve que trazia o cheiro de jasmim do jardim. Eles comeram lasanha que Helena havia preparado, beberam vinho barato comprado no mercado da esquina e conversaram sobre trivialidades, sobre os vizinhos, sobre o trabalho,
sobre o cachorro de rua que tinha começado a aparecer na porta de Helena pedindo comida. Foi quando Helena mencionou casualmente algo que fez Gabriel prestar atenção. Sabe o que eu estava pensando hoje? Quando eu era criança, eu costumava imaginar como seria meu casamento. Eu achava que ia ser algo grande, numa igreja bonita, com muita gente, mas agora eu acho que preferiria algo simples, só as pessoas que realmente importam. Talvez nem numa igreja, talvez só numa pracinha ou no quintal de casa mesmo. Gabriel sentiu o bolso onde guardava o anel. Você ainda pensa em casar? Helena deu de ombros, mas havia uma vulnerabilidade na forma como evitou seu olhar. Eu penso, mas não da forma que eu pensava antes. Antes, eu achava que casamento era sobre vestido branco e festa bonita. Agora eu sei que é sobre escolher alguém e ser escolhida de volta. É sobre acordar todo dia e decidir ficar. Gabriel colocou o garfo no prato e se levantou. Helena olhou para ele, confusa. O que foi? Gabriel caminhou até o lado dela e, para surpresa de Helena, se ajoelhou. Ela arregalou os olhos, a mão voando para cobrir a boca. Gabriel, o que você está fazendo? Ele tirou o anel do bolso e segurou diante dela. Helena, eu sei que a gente ainda está construindo isso. Eu sei que as coisas estão difíceis agora. Mas eu também sei que eu te amo. Eu sei que quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Eu sei que quando eu era criança, eu fiz uma promessa idiota e inocente. Mas agora, como adulto, eu quero fazer uma promessa de verdade. Não porque sou obrigado, não porque é esperado, mas porque é o que eu quero. Então, você casa comigo? Helena estava chorando. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto e ela não fazia esforço para limpá-las. Você tem certeza? Porque minha vida não é fácil, Gabriel. Você sabe disso, eu tenho certeza. E sua vida é minha vida agora. A gente enfrenta juntos. Helena estendeu a mão tremendo e Gabriel deslizou o anel no dedo dela. Era um pouco folgado, mas podia ser ajustado. O que importava era o que ele representava. Sim, Helena disse, a voz embargada. Sim, eu caso com você. Gabriel se levantou e a puxou para um abraço apertado. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados na varanda, sob o céu estrelado de lavras, sentindo o peso e a leveza daquela decisão ao mesmo tempo. Felizmente, você cresceu, Helena sussurrou no ouvido dele, ecoando novamente aquelas palavras que haviam se tornado o lema deles. Felizmente, Gabriel respondeu beijando a testa dela. E naquela noite, enquanto a cidade dormia ao redor deles, Gabriel e Helena entenderam que crescer não era abandonar quem eles foram. Era honrar o passado enquanto construíam o futuro. Era transformar promessas infantis em compromissos adultos. Era escolher ficar repetidamente, mesmo quando tudo indicava que seria mais fácil ir embora. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que o futuro, apesar de toda a incerteza, valia a pena ser vivido. Capítulo 4. O inverno chegou a Lavras, trazendo consigo as manhãs geladas características de junho em Minas Gerais. As madrugadas amanheciam com um frio cortante que penetrava até os ossos, e o vapor da respiração ficava visível no ar quando Gabriel saía para trabalhar antes do sol nascer. Ele havia se acostumado ao ritmo da cidade, aos sons familiares que marcavam cada hora do dia. O sino da igreja às 6 da manhã, o caminhão do lixeiro às terças e quintas, os galos cantando nas chácaras próximas, mesmo estando em plena área urbana. Mas nada o preparou para a ligação que recebeu numa quarta-feira, às 3 da madrugada. O telefone tocou insistentemente no silêncio da noite e Gabriel acordou sobressaltado. Ele pegou o aparelho e viu o nome de Helena na tela. O coração disparou imediatamente. Ligações naquele horário nunca traziam boas notícias. Alô? Gabriel, a voz de Helena estava calma, controlada demais, o tipo de calma que vem quando não há mais espaço para pânico. É meu pai. O hospital ligou. Você pode vir? Já estou indo. Gabriel se vestiu em menos de 2 minutos, pegou as chaves do carro e saiu. A cidade estava completamente deserta.
as ruas vazias iluminadas apenas pelos postes de luz amarelada. Ele dirigiu rápido, mas com cuidado, chegando ao hospital em menos de 10 minutos. Helena estava esperando na entrada, enrolada num casaco grosso, os braços cruzados sobre o peito. Quando ela viu Gabriel, algo em seu rosto se desfez. Ela não chorou, não correu para ele, apenas caminhou devagar e se deixou abraçar. Gabriel a segurou com força, sentindo o corpo dela tremer levemente contra o dele. Ele partiu, ela disse simplesmente. Faz 20 minutos. Gabriel não disse nada. Não havia palavras adequadas. Ele apenas continuou segurando Helena, deixando que ela processasse aquele momento da forma que precisava. Depois de alguns minutos, ela se afastou e limpou o rosto com as costas. Dá a mão. Eu quero vê-lo. Você vem comigo? Claro. Eles subiram até o 3º andar em silêncio. O hospital estava quieto naquele horário, apenas o som de máquinas e passos distantes de enfermeiras fazendo suas rondas. Quando chegaram ao quarto, a enfermeira que estava de plantão deu um abraço apertado em Helena. Sinto muito, querida. Ele foi em paz, sem dor. Helena assentiu e entrou no quarto. O corpo de Antônio estava coberto por um lençol branco até o peito, as mãos cruzadas sobre o abdômen. Ele parecia menor do que Gabriel se lembrava, como se a ausência da vida tivesse diminuído sua presença física. Mas havia também uma tranquilidade em seu rosto que não estava lá antes, como se finalmente tivesse encontrado descanso. Helena se aproximou da cama e segurou a mão do pai. Estava fria, mas ela não soltou. Ela ficou ali, de pé, apenas olhando para ele com uma expressão que era parte dor, parte alívio, parte gratidão por tudo que ele havia sido. Obrigada, pai, ela disse baixinho. Obrigada por ter me criado, por ter sido meu herói, por ter me ensinado o que é amar de verdade. Você pode descansar agora, eu vou ficar bem. Eu prometo que vou ficar bem. Gabriel sentiu a garganta apertar. Ele ficou no canto do quarto, dando espaço para que Helena tivesse aquele momento final com o pai. Ela permaneceu ali por quase meia hora, conversando baixinho, contando sobre o noivado, sobre os planos que ela e Gabriel tinham, sobre como ela finalmente tinha encontrado alguém que ficou. Quando finalmente saíram do quarto, o céu já começava a clarear. Gabriel cuidou de todos os trâmites burocráticos, enquanto Helena esperava sentada no corredor olhando para o nada. Havia formulários para assinar, decisões para tomar, pessoas para notificar. Gabriel fez tudo, com a eficiência de quem sabe que precisa ser forte quando o outro não consegue ser. O velório foi marcado para o dia seguinte, numa capela simples próxima ao cemitério da cidade. Helena quis que fosse discreto, apenas para amigos próximos e conhecidos. Mas, quando chegaram à capela na tarde de quinta-feira, Gabriel ficou surpreso com a quantidade de pessoas presentes. Vizinhos, colegas de trabalho de Helena, médicos e enfermeiras do hospital, pessoas que Antônio havia conhecido durante seus anos como ferroviário. Todos ali para prestar suas últimas homenagens a um homem que, mesmo tendo sido apagado pela doença nos últimos anos, havia deixado uma marca profunda na vida de muita gente. Gabriel ficou ao lado de Helena o tempo todo, segurando sua mão, oferecendo apoio silencioso. Ela recebeu os pêsames com graça, agradecendo a cada pessoa que se aproximava para dizer palavras de conforto. Mas Gabriel via o esforço que aquilo exigia dela. Via como ela estava se forçando a manter a compostura quando tudo que provavelmente queria era desmoronar. Foi só quando todos foram embora, quando a capela ficou vazia e silenciosa, que Helena finalmente se permitiu sentir. Ela se sentou no banco da frente, olhando para o caixão fechado, e começou a chorar. Não era um choro escandaloso ou dramático, era um choro profundo, gutural, de alguém que estava soltando anos de dor acumulada. Gabriel se sentou ao lado dela e a envolveu nos braços, deixando que ela chorasse quanto precisasse. Eu sabia que esse dia ia chegar, ela soluçou, mas eu não estava preparada. Eu nunca ia estar preparada. Ninguém nunca tá, Gabriel disse baixinho. Não importa quanto tempo você tenha para se preparar. Quando chega, dói do mesmo jeito.
Eu vou sentir tanta falta dele, do pai que ele era antes, das conversas que a gente tinha, de ser filha dele. Você sempre vai ser filha dele, Helena, isso não muda. A morte não apaga o amor, não apaga a história que vocês construíram juntos. Helena se aconchegou mais contra Gabriel e eles ficaram assim até escurecer completamente. Quando finalmente saíram da capela, a noite já havia caído sobre Lavras, trazendo consigo um frio intenso que fazia a respiração virar névoa. O enterro aconteceu na manhã seguinte, sob um céu cinzento que ameaçava chuva, mas não chegava a cair. Helena jogou a primeira flor sobre o caixão, uma rosa branca que ela havia comprado na floricultura da cidade. Gabriel ficou ao lado dela, uma mão firme em suas costas, enquanto ela se despedia definitivamente do pai. Depois do enterro, as pessoas foram à casa de Helena para o tradicional café. Dona Conceição e outras vizinhas tinham preparado comida, e havia uma mesa farta com bolos, salgados, café fresco. Gabriel circulou entre os convidados, certificando-se de que todos tinham o que precisavam, enquanto Helena recebia condolências na sala. Ele percebia como ela estava exausta, como cada interação drenava mais um pouco de sua energia. Mas ela continuava ali, cumprindo seu papel, sendo a filha dedicada até o fim. Quando finalmente todos foram embora e a casa ficou silenciosa, Helena desabou no sofá. Gabriel sentou-se ao lado dela e puxou-a para perto. Acabou, ela disse, a voz sem emoção. É estranho dizer isso, mas acabou. 6 anos da minha vida cuidando dele. E agora não sei o que fazer com todo esse tempo que eu tenho. Você vai viver, Gabriel disse gentilmente. Vai descobrir quem você é sem essa responsabilidade. E eu vou estar aqui, em cada passo do caminho. Helena olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Eu não sei como agradecer por tudo que você tem feito, por ter ficado, por não ter fugido quando as coisas ficaram difíceis. Você não precisa agradecer. Eu fiz porque quis, porque te amo e porque prometi que ia ficar. Helena entrelaçou os dedos nos dele e apoiou a cabeça no ombro de Gabriel. Eles ficaram assim por horas, apenas sentados no sofá, em silêncio, deixando que o peso daquele dia se assentasse sobre eles. Os dias seguintes foram estranhos para Helena. Pela primeira vez em anos, ela não tinha para onde ir depois do trabalho. Não tinha hospital para visitar, medicamentos para organizar, enfermeiras para consultar. A rotina que havia definido sua vida por tanto tempo simplesmente não existia mais. E com essa ausência veio um vazio que ela não sabia como preencher. Gabriel percebeu que ela estava perdida. Ele via nos olhos dela uma confusão, uma falta de propósito que a assustava. Então, com delicadeza, ele começou a ajudá-la a construir uma nova rotina. Começaram a caminhar juntos todas as manhãs antes do trabalho, percorrendo as ruas tranquilas de Lavras enquanto a cidade acordava. Gabriel voltou a cozinhar para os dois, relembrando receitas que a avó Lourdes lhe ensinara. Eles passaram a jantar juntos todas as noites, conversando sobre o dia, sobre planos futuros, sobre coisas pequenas que faziam a vida valer a pena. E aos poucos, Helena começou a se encontrar novamente. Não a Helena que existia antes da doença do pai, porque aquela pessoa não existia mais, mas uma nova Helena forjada pela dor, mas também pela superação. Uma Helena que havia aprendido que era possível sobreviver ao insuportável, que era possível amar e ser amada mesmo depois de perdas profundas. Foi numa tarde de domingo, quase 2 meses após o falecimento de Antônio, que Helena trouxe de volta a caixa de madeira onde guardava as fotos antigas. Ela e Gabriel estavam sentados na varanda, aproveitando o sol tímido de agosto, quando ela colocou a caixa na mesa entre eles. Eu quero te mostrar uma coisa, ela disse. Helena abriu a caixa e começou a tirar fotos, organizando-as na mesa. Havia fotos do pai dela quando jovem, fotos de Helena criança, fotos da mãe que Gabriel nunca havia visto. E então, ela pegou aquela foto que já conheciam bem. Gabriel, aos 10 anos, ajoelhado com o anel de plástico, a promessa escrita no verso. Quando você fez essa promessa, Helena,
Disse segurando a foto com cuidado. Eu não levei a sério. Era brincadeira de criança. Mas eu guardei porque naquele momento me senti especial. Me senti escolhida. E agora, tantos anos depois, você voltou. E cumpriu aquela promessa. Não porque tinha que cumprir, mas porque cresceu e escolheu cumprir. Gabriel segurou a mão dela. Aquela promessa infantil só faz sentido agora porque eu realmente cresci. Porque entendo o peso do que significa prometer ficar. E porque eu quero ficar, Helena. Não por obrigação, não por pena, mas porque você é minha casa. Helena tinha lágrimas nos olhos. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão, de amor, de esperança. Vamos marcar o casamento, ela disse de repente. Quando você quiser, daqui a um mês. Algo simples, só as pessoas que importam. No quintal da sua casa, onde tudo começou. Gabriel sorriu. Perfeito. E foi exatamente assim que aconteceu. Um mês depois, numa tarde ensolarada de setembro, quando a primavera já começava a despontar e as flores do quintal estavam florescendo, Gabriel e Helena se casaram. Não houve igreja, não houve festa grande. Apenas o juiz de paz, alguns vizinhos queridos, o Dr. Henrique e as enfermeiras do hospital que tanto haviam apoiado Helena. E Dona Conceição, que preparou um bolo simples, mas delicioso. Helena usou um vestido branco simples que comprou numa loja do centro. Gabriel usou o único terno que possuía, que havia trazido de São Paulo, sem imaginar que um dia o usaria para o próprio casamento. E quando o juiz perguntou se ele aceitava Helena como esposa, Gabriel respondeu com voz firme e clara: aceito, hoje e sempre. Quando foi a vez de Helena, ela olhou nos olhos dele e disse: aceito, porque você cresceu, e porque eu também cresci. E porque crescer juntos é a melhor coisa que poderia ter acontecido para nós dois. Eles se beijaram sob o aplauso dos presentes, e aquele beijo foi a confirmação de tudo que haviam construído juntos. Não era apenas um casamento. Era a culminação de uma jornada de volta para casa, de reencontro, de cura mútua. Depois da cerimônia, todos comeram bolo, beberam vinho barato, conversaram sobre a vida. Gabriel olhou ao redor e sentiu uma plenitude que nunca havia sentido antes. Ali estava tudo o que precisava, uma comunidade que o acolhera, uma cidade que voltara a ser seu lar, e uma mulher que o havia ensinado que ficar era sempre mais corajoso do que fugir. Quando finalmente ficaram sozinhos, já no fim da tarde, Gabriel e Helena se sentaram nos degraus da varanda, observando o sol se pôr sobre os morros de Lavras. Um cachorro vira-lata que havia começado a aparecer na casa algumas semanas antes estava deitado aos pés deles, já completamente adotado, mesmo sem cerimônia oficial. Como a gente vai chamar ele? Helena perguntou, acariciando a cabeça do cachorro. Que tal, prometido? Helena riu. Prometido? Sério? Sim, porque ele apareceu na nossa vida assim como a gente reapareceu na vida um do outro. Porque algumas promessas, mesmo as mais improváveis, se cumprem quando a gente menos espera. Helena concordou, ainda rindo. Prometido seja. Eles ficaram ali até escurecer completamente, apenas sentados lado a lado, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu. Gabriel pensou em tudo que havia vivido nos últimos meses. Pensou em como tinha chegado a Lavras completamente perdido, sem rumo, fugindo de uma vida que não havia dado certo. E em como agora, meses depois, tinha uma esposa, um lar, um propósito. Você se arrepende de alguma coisa? Helena perguntou de repente. Não. Nem um segundo. E você? Também não. Eu achava que ia passar a vida inteira sozinha. Achava que tinha perdido minha chance de ser feliz. Mas aí você voltou e me lembrou que nunca é tarde demais, que a gente pode recomeçar quantas vezes precisar, e que algumas promessas, mesmo as feitas por crianças, têm um jeito de se cumprir. Helena se virou para encará-lo, e nos olhos dela havia uma ternura que fazia o coração de Gabriel apertar. Felizmente você cresceu, ela disse pela última vez. Felizmente ele respondeu, beijando sua testa. E naquela noite, sob o céu estrelado de Lavras, Gabriel e Helena entenderam completamente o que significava crescer.
Não era abandonar quem foram. Não era esquecer o passado ou fingir que as dores não existiram. Crescer era honrar cada etapa da jornada, cada ferida, cada cicatriz, e usar tudo isso para construir algo novo, algo mais forte, algo real. Era transformar promessas infantis em compromissos adultos. Era escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. Era aprender que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta dificuldades, mas aquele que decide enfrentar as dificuldades juntos. Gabriel tinha prometido, aos 10 anos de idade, que se casaria com Helena quando crescesse. E ele cumpriu. Não porque foi obrigado, não porque era esperado, mas porque cresceu de verdade. Porque entendeu que as melhores promessas são aquelas que a gente renova todos os dias, com cada escolha, com cada ato de presença, com cada decisão de ficar. Os meses seguintes trouxeram uma estabilidade que ambos haviam apenas sonhado. Gabriel continuou trabalhando na construção civil e sua reputação como um trabalhador confiável e capaz cresceu na cidade. Helena, liberada da responsabilidade de cuidar do pai, começou a ter tempo para si mesma pela primeira vez em anos. Ela se inscreveu num curso de artesanato na biblioteca municipal, começou a fazer caminhadas mais longas pelas manhãs, passou a cuidar do jardim com mais dedicação. Eles desenvolveram rituais. Toda sexta-feira à noite, faziam pizza caseira e assistiam a um filme. Todo sábado de manhã, iam à feira livre no centro da cidade e compravam frutas, legumes e queijos frescos. Todo domingo, visitavam o túmulo de Antônio, levando flores novas e contando as novidades da semana. Prometido, o cachorro tornou-se parte integral da família. Ele os seguia por toda parte, dormia aos pés da cama deles, e tinha um talento especial para saber quando algum deles estava triste e precisava de companhia silenciosa. Numa noite de dezembro, quando o calor do verão já começava a aparecer e as cigarras cantavam incessantemente, Gabriel e Helena estavam deitados na rede do quintal, olhando para as estrelas. "Sabe o que eu percebi?" Gabriel disse. "O quê?" "Que a felicidade não é um destino. É uma escolha que a gente faz todos os dias. Acordar e escolher ficar. Escolher amar. Escolher construir." Helena virou a cabeça para olhar para ele. "Você está ficando filósofo na velhice." Gabriel riu. "Velhice? Eu tenho 25 anos e eu 36. A gente já viveu o suficiente para saber que nada é garantido, que a vida pode mudar num segundo. Por isso, cada dia que a gente tem juntos é um presente." Gabriel concordou, apertando a mão dela. "E eu pretendo não desperdiçar nenhum desses dias." Eles ficaram ali até tarde da noite, conversando sobre sonhos, sobre planos para o futuro, sobre a possibilidade de um dia terem filhos, sobre como seria envelhecer juntos. E em cada palavra, em cada silêncio compartilhado, estava a confirmação de que tinham feito a escolha certa. Gabriel havia voltado para Lavras, buscando apenas um lugar para respirar, para reorganizar a vida, para entender para onde seguir. E tinha encontrado muito mais do que isso. Tinha encontrado um lar, tinha encontrado um propósito, tinha encontrado alguém que valia a pena todas as promessas, todos os compromissos, todos os dias difíceis. E Helena, que havia passado anos carregando o mundo sozinha, aprendendo a não esperar nada de ninguém para não se decepcionar, tinha finalmente encontrado alguém que ficou. Alguém que não fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Alguém que transformou uma promessa infantil em um compromisso real, maduro, duradouro. Porque no final, era disso que se tratava. Não de grandes gestos românticos ou declarações dramáticas, mas da decisão diária de escolher um ao outro, de acordar de manhã e dizer: "Hoje eu fico, hoje eu amo, hoje eu construo." E foi exatamente isso que Gabriel e Helena fizeram. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, escolheram ficar, escolheram amar, escolheram crescer juntos. E quando olhavam para trás, para aquele dia distante em que um menino de 10 anos se ajoelhou com um anel de plástico e fez uma promessa que nem ele mesmo entendia completamente, ambos sabiam que aquele momento tinha sido o começo de tudo. Não porque a promessa em si
Fosse importante, mas porque ela plantou uma semente que, anos depois, floresceu em algo real e profundo. Felizmente, Gabriel tinha crescido. Felizmente, Helena também. E, felizmente, tinham crescido juntos, transformando dor em cura, solidão em companheirismo e promessas infantis em amor verdadeiro.